Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje a gente está gravando esse programa e ele não está sendo ao vivo, porque para poder conciliar os horários de todos os participantes, nossos convidados super importantes aqui, temos aqui então hoje para conversar sobre a Fundação Cultural Palmares, né? É um SOS que a gente está mandando aí para todo mundo. A gente está aqui com Eloy Ferreira, que é ex-presidente da Fundação Palmares. Ele foi presidente entre 2011 e 2012, no governo da Dilma. Ele também é ex-ministro da Igualdade Racial no governo Lula. Estamos aqui com Tom Farias, também escritor, crítico literário, que depois vai contar também para a gente, doou muitos livros lá para a Fundação Palmares. E estamos também com o cineasta Silvio Tendler, que está sempre aqui com a gente também, que acaba de lançar, né, nessa semana que passou, uma campanha para salvar os livros descartados pela Fundação Palmares. É sobre isso o nosso debate de hoje. A gente vai falar justamente sobre essa decisão absurda, entre tantas outras decisões absurdas do presidente atual da Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo, de retirar do acervo da Fundação livros, são cerca de 300 livros, é um acervo de mais ou menos 8.000 livros na Fundação, e ele fez uma lista para retirar livros de autores como Max Weber, Eric Hobsbawm, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Simone de Beauvoir, Celso Furtado, centenas de outros, né? Foram 300. E é um expurgo, antes de dar a palavra aqui para os nossos convidados, só explicar que é um expurgo de obras que ele lá na Fundação, considera inconvenientes, porque elas propagariam a dominação marxista da Fundação. Essa loucura, essa obsessão desse governo com essa história do fantasma comunista. E essa lista inclui obras, segundo eles divulgaram um documento, né, pautadas pela revolução sexual, pela sexualização de crianças, olha só o termo, bandidolatria, e por um amplo material de estudos de revoluções e técnicas de guerrilha. Então, ele está descartando isso da biblioteca. Então, queria dar as boas-vindas para vocês, Eloy, Tom e Silvio, que estão aqui para conversar sobre isso e contar a história da Fundação também. E começar conversando com o Silvio, que acabou de lançar uma campanha justamente para poder abrigar esses livros que vão ser descartados na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI. O Silvio está lá em conversas com a ABI, para que a ABI receba esses livros e fique com eles, né, protegendo, acolhendo, até a hora deles voltarem para sua casa. Então, boa tarde, Eloy, Tom e Silvio. E conta aí para a gente, Silvio, como é que estão essas negociações. Boa tarde, Regina, boa tarde, Eloy, prazer te rever. Boa tarde, Tom, nos conhecemos em Minas Gerais, estivemos juntos numa viagem muito interessante com a presença do presidente de Cabo Verde. Foi aí que a gente conseguiu fazer uma amizade. E eu queria agradecer a vocês o convite honroso de estar aqui na TV 247, na Estação Sabiá, porque é o nosso espaço libertário nesse momento de confinamento cultural que a gente está vivendo também. Nós não estamos vivendo apenas um confinamento físico, nós estamos vivendo um confinamento cultural que começou com a extinção do Ministério da Cultura e a cada dia se bate no organismo do Ministério da Cultura. Por isso eu sou um defensor incondicional da reestruturação do Ministério da Cultura como um todo. Enquanto nós formos um arquipélago cultural, nós não vamos gerar unidade, nós não vamos gerar ação coletiva. Então, essa é a minha luta, por aí eu
criei os Estados Gerais da Cultura, e agora, quando eu li essa loucura surrealista de jogar livros fora, a primeira imagem que me veio à cabeça foi durante o nazismo, a queimação dos livros por parte do Partido Nazista, que queimou grandes obras por semearem ideias. A segunda imagem que me veio à cabeça é em 1964, aqui no Brasil, quando houveram muitas apreensões de livros, várias apreensões. Eu me lembro as imagens na TV Tupi, os materiais subversivos apreendidos, um tinha um bodoque, outro tinha uma faca, outro mas sempre livros presentes entre as imagens do que é subversivo. Ideias são subversivas para esses golpistas. E a terceira imagem que me vem à cabeça foi no golpe contra Salvador Allende, no 11 de setembro, no Chile, também a queima de livros. Ou seja, os livros são os grandes culpados da situação. E aí, aqui no Brasil não está sendo diferente. Esses loucos insanos estão queimando livros, mostrando uma cabedal ignorância da importância da literatura, e considerar Max Weber um escritor marxista é não saber nada, de nada, de nada. Então, eu proponho ao senhor Sérgio Camargo que recrie imediatamente o Ministério da Cultura para absorver cultura e saber a burrice que ele está fazendo. E, fora isso, todos os outros livros que ele está querendo destruir são absolutamente necessários na história do Brasil e da humanidade. Ele está querendo queimar Eric Hobsbawm, um dos pensadores mais respeitados na historiografia mundial, e ele está querendo queimar Nelson Werneck Sodré, um dos maiores pensadores brasileiros. São crimes incorrigíveis. Ele tem que saber que ele está cometendo um crime, ele é um funcionário público, ele não pode descartar um acervo público assim. Esses livros não pertencem a ele, dos objetos pessoais dele, ele faz o que ele quiser. Mas esses livros são públicos, eles pertencem ao Brasil, eles me pertencem a vocês que estão ouvindo, e eles não podem ser descartados assim. O fato do escritor Tom Farias ter doado para o Ministério significa que essas obras passaram a pertencer ao Ministério, essas cópias são do Ministério para o bem coletivo, então ele não pode descartar. E aí, fruto dessa indignação, nós criamos um abaixo-assinado pedindo para salvaguardar esses livros, enquanto se discute a questão. Agora, o pouso final e o destino desses livros é a Fundação Palmares, que deve ser regenerada, mantida viva e ativa, porque ela é um patrimônio público também. Então, com essa intenção que nós lançamos esse manifesto, ele está tendo uma circulação muito ampla, muita gente pedindo para assinar, e eu acho que ele está fazendo um efeito na sociedade. Mas o pouso final desses livros não será fora do Ministério da Cultura, fora da Fundação Palmares. Era isso que eu queria dizer. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Silvio. Mas se ele for lançar mesmo, jogar, expurgar, jogar fora, doar, como ele está dizendo, vai fazer doação, você já está preparando, já está conversando, né, com a ABI, para a ABI poder receber esses livros. Sim, temporariamente. A ABI já aceitou. O presidente Paulo Jerônimo Pagé já disse que recebe na biblioteca da ABI com o maior prazer. Agora, pensa, quem é que tem uma boa biblioteca que não quer ter esses livros no seu acervo? Quem pessoas para receber, instituições
Não faltarão. A ABI, na qual você também é conselheira, ela é generosa, ela é uma instituição guerreira, centenária, e ela fez o que ela devia fazer, ela topou, ela aceita, ela quer esses livros. Ela quer esse livro no acervo, mas seria uma manobra conjuntural para salvar os exemplares. Agora, o destino final desses livros é a Fundação Palmares, é patrimônio público. É isso aí. Se ele fizer isso, ele está cometendo um crime. Claro, é certamente um crime contra todos nós, né? Como você disse. Eu depois vou contar uma história aqui, mas antes da viúva do Celso Furtado, que tem um livro que está sendo expurgado também da Fundação. Mas antes eu queria falar com o Tom. O Tom, você como escritor, né? Como militante da literatura, uma pessoa que professor, crítico literário, que lança tantos novos escritores, como você lançou agora há pouco tempo esse livro das novas escritoras negras. Como é que você está vendo esse absurdo? E também por conta de ter doado muitos livros para a Fundação, né? Regina, boa tarde. Silvio, meu amigo Eloy. O Silvio, tem duas questões, Silvio, antes de mais nada, né? Nós tivemos um debate junto há muito tempo sobre o seu filme Castro Alves. Então, falamos um pouco sobre Castro Alves. Já se passaram muito tempo, então nossa memória não permite essas lembranças todas. Enfim. Bom, o pessoal que está nos assistindo, eu queria, antes de mais nada, colocar que, primeiro, quer dizer, pegando um pouco da fala do Silvio, o patrimônio da Fundação Palmares pertence ao povo brasileiro, né? Não pertence a um mandato administrativo como é o mandato do Sérgio Camargo. Então, assim, obviamente, ele não pode descartar nada que está patrimoniado naquela fundação, né? Eu fui uma espécie de consultor da Palmares na época do professor Ubiratã Castro Araújo. E cheguei a orientar a revista, uma revista que eles tinham chamado Palmares, uma publicação dessa revista, e sobre um livro também que eles queriam que eu editasse. Então foi nessa época que eu doei uma série de livros sobre Cruz de Souza, enfim, que eu tinha em casa, livros em duplicatas também que eu recebia, e eu então fiz essa doação à Fundação Palmares, e estes livros estão ali no prédio do Ministério da Cultura, ali no Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Então, para lá que esses livros foram destinados. Enfim, então, quer dizer, assim, a priori, quer dizer, a gente vê com grande indignação, porque imaginar, né, que num período que nós estamos vivendo, com já todas as turbulências sobre a questão da pandemia que está aí, né, causando já 500 mil de mortes no Brasil, sobre toda a indiferença do governo federal, do mandatário da nação, temos ainda um louco que se julga, né, um capitão do mato, né, ou seja, persegue lideranças negras, né, aí tem a questão dos nomes da Fundação Palmares, agora teve até uma ação da Justiça Federal, né, do Distrito Federal, invalidando, agora no dia 16, a retirada dos nomes da Benedita, da Marina Silva, de Madame Satã. Então, quer dizer, essa batalha ele, por enquanto, já perdeu. Agora tem a batalha dos livros. Quer dizer, nós temos que trabalhar no âmbito legal dessa questão, né? E aí, quer dizer, com base no direito, que o Eloy, que é advogado e já também foi presidente da Fundação, poderá falar melhor do que eu, quer dizer, nós temos que trabalhar isso no âmbito da Fundação. Ou seja, não se pode queimar livro, não só em função de você não gostar do livro. Não se pode queimar livro por uma série de fatores, a queima do livro. Então, assim, eu vejo com preocupação, porque o livro em si apenas representa, né, uma pequena, ou seja,
um pequeno gesto, né, de um governo despótico, de um governo autoritário, de um governo fascista, né? A cultura, estão se lixando para a cultura, né? Estão se lixando para tudo isso, estão se lixando para vidas humanas, ainda mais para o conhecimento. Então, eu acho que é preciso ter uma mobilização. Eu acho que o que o Silvio está fazendo é louvável, né? Mas eu acho que precisa ter uma mobilização. Eu não vejo a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, falar a respeito disso, né? Que seria um grande nome, um nome de peso. Claro. Soltar um Marco Lucchesi, né? Soltar uma nota se indignando com relação a isso, ou qualquer outro acadêmico, mesmo Domício Prensa Filho, que é o acadêmico, digamos, negro da academia, né? Então, não vemos esse gesto em ninguém. Não há uma voz possante, potente de um escritor negro que possa dizer do absurdo disso. Parece que está todo mundo anestesiado diante de uma situação que está cada vez mais grave no país, né? É uma perplexidade imobilizadora, quase, né? Acho que as pessoas estão começando a se mexer, mas realmente era para ser uma imediata indignação. Você falou muito bem aí da BL, e a BL tinha essa obrigação mesmo de defender os livros, né? Mas, continuando aqui... Regina, a ABL, a Câmara Brasileira do Livro, os sindicatos dos escritores do Brasil, por exemplo, a UB, sabe? Então, é esse processo que a gente está faltando. Tá todo mundo parece que está com medo de colocar a cara a tapa para esse governo. Você tem toda a razão. Eu vi que a coalizão Negra por Direitos, com várias organizações, assinado por várias organizações, depois eu vou olhar direito aqui, já também fez um manifesto, já se expressou também em relação a isso. Depois a gente vai falar melhor disso. Mas eu queria falar agora um pouco com o Eloy também, e aí a gente volta depois a um outro assunto também, Tom, que eu queria abordar com você. Mas é engraçado que quando eu mandei, viu, Eloy, Tom e Silvio, eu mandei o anúncio aqui, o card desse nosso programa sobre a Fundação Palmares, mandei para várias pessoas, vários grupos aqui que eu estou, e a Rosa Freire da Guiar, que é viúva do Celso Furtado, ela ficou muito mexida com essa história dos livros, porque ela viu que na lista estava pelo menos um livro do Celso Furtado, que é a Pré-Revolução Brasileira, que estava na lista dos livros expurgados. E ela contou uma história que talvez não se saiba, nem todo mundo saiba, é que o Celso Furtado, quando era ministro da Educação, da Cultura, desculpa, no governo Sarney, isso foi em 1988, quer dizer, ele entrou antes, mas ele saiu em 88. Mas antes de sair, ele propôs, ele que pensou na criação dessa Fundação Palmares, e ele colocou esse projeto para andar, e a fundação foi finalmente criada. Ele tinha um assessor que se chamava Carlos Moura, que era uma liderança afrodescendente muito forte naquele momento, e foi o Carlos Moura que tocou o projeto a pedido do Celso Furtado. E aí o Celso saiu em julho de 88 do Ministério, ele foi substituído pelo Hugo Napoleão, né? E foi nesse momento, logo depois, em agosto, que foi criada a Fundação Palmares. Então, eu achei interessante trazer essa informação aqui também sobre a criação da Fundação e da participação do Celso Furtado, que agora tem também o seu livro expurgado, né, do acervo da Fundação. Mas, o Eloy, você que já foi presidente da Fundação Palmares, e você também foi ministro da Igualdade Racial no governo da Lula e presidente da Fundação no governo Dilma, do Lula, né? Falei da Lula. Mas conta aí para a gente como é que foi essa sua passagem pela Fundação e a importância dela, né, no nosso país. A Fundação Cultural Palmares é uma joia do movimento negro brasileiro como um todo. Então, eu tive muita alegria de
ter tido a honra de ser convidado para presidir a fundação pela ministra Ana Jolanda, era ministra da Cultura naquele ano de 2011. Então, boa tarde, meu queridíssimo amigo Tom Farias, é um querido amigo de tantos anos que a gente evita até falar o tempo para poder evitar envelhecer um pouquinho mais. O Silvio Tender é uma referência cultural para a gente de trabalhos, de memória, de militância cultural positiva, sempre para cima, sempre na perspectiva do povo. Uma alegria de poder estar aqui com vocês. E obrigado, Regina, por construir essa iniciativa de nos reunir para fazer essa conversa nessa tarde. Então, eu tive a honra de presidir a Fundação Cultural Palmares, por convite da ministra da Cultura, Ana Jolanda, que tinha uma animação muito grande com a ideia de dar relevo, dar dimensão a todo o trabalho da Fundação Cultural Palmares naquilo que ela tinha de perspectiva da luta que tem de missão institucional, de trabalhar a cultura, a proteção dos bens culturais afro-brasileiros e africanos no Brasil. E, sobretudo, com o grande desafio de proteção das comunidades dos remanescentes de quilombos, que a Fundação Cultural Palmares tem isso, a sua joia principal, o seu principal objetivo, eu diria, nesse momento. E naquela ocasião, então, hoje a Fundação Cultural Palmares tem cerca de 3.000 comunidades quilombolas certificadas, e nós nos jogamos muito naquele momento nesse grande desafio de certificação das comunidades quilombolas e de avançar no rumo da titulação dessas terras das comunidades quilombolas, na forma que está previsto na Constituição brasileira. Então, isso é um trabalho fantástico, porque é um trabalho de memória, é um trabalho de reencontrar toda a contribuição africana e afrodescendente para a cultura do nosso país. E naquela ocasião, eu tive muita alegria também, muita honra de ter trabalhado com o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares, que esteve lá conosco, que foi o professor Carlos Moura, que teve no trabalho da construção da Fundação Cultural Palmares junto com o Celso Furtado. Então, a Fundação Cultural Palmares é essa joia que a gente tem de trabalho. Nós tivemos, ao longo daquele tempo, intensamente, uma série de ações, uma série de iniciativas que são muito marcantes. Eu fico com muito orgulho de, naquela ocasião, ter organizado um encontro que foi fantástico. Organizamos 33 países do continente africano e mais aqui de países da América Latina, que vieram ao Brasil para poder discutir um dos programas da Unesco, que é o programa da Rota do Escravo. Esse foi um encontro fantástico, que eu estou dizendo isso, que foi maravilhoso organizar aquele encontro para poder ter essa perspectiva do encontro sem temer ver o passado e todo o mal que a escravidão fez, para poder chegar nesse momento que a gente tem esse homem lá, na Fundação Cultural Palmares, um homem que despreza a cultura. Esse homem, ele tem graves problemas, seguramente, problemas que não serão resolvidos. Talvez o Tom nos instiga a pensar numa forma da proteção judicial, assim como a Conexão Negra por Direitos ingressou com essa representação para poder exigir a manutenção e que esses livros não sejam perdidos. E aí nós temos também que saudar efusivamente essa iniciativa do Silvio Tender de buscar um porto seguro para essas obras, para que elas não se percam. E no momento seguinte, e certamente será breve, a gente vai ter as condições de colocar essas obras guardadas no lugar que é delas, que é a Fundação Cultural Palmares. Mas eu creio que nós estamos desafiados, certamente, toda a nação, não somente a comunidade negra, mas toda a nação, negros e não negros, para poder encarar o grande problema que temos, que é a fonte de poder desse homem. A fonte de poder dele é que é contrária à cultura negra, é que é contrária a uma cultura libertária, é que é preconceituosa e que alimenta esse senhor que está lá. Esse homem, veja, ele se autodeclara um censor. Quem é esse homem para censurar obras de quem? Ele tem que formação, que cabedal esse moço tem para poder se autodeclarar um censor? Naturalmente que se houvesse uma direção democrática verdadeiramente culta no nosso país, preparada para poder dirigir, conduzir o país
fazer o país fazer essa travessia nesse momento tão brutal que nós temos, vivenciamos, com mais de 500 mil mortos, choramos as perdas, não há quem não conheça alguém ou que não tenha alguém do seu convívio pessoal que tenha sido perdido. Se nós tivéssemos alguém à altura de conduzir o Brasil nessa travessia para termos o mínimo de perdas ou termos perdas, aquelas que não teriam mais sentido, esse homem não estaria na Fundação Cultural Palmares, porque ele é um energúmeno. Ele, me desculpe a fala um pouco dura, mas esse homem não poderia estar lá em hipótese alguma. Ele não tem estofo para poder defender a cultura negra brasileira. E agora, para a gente, acho que nesse primeiro ponto, eu preciso dizer uma coisa também, sabe, Regina? É que alguns imaginam assim, que defender a cultura negra brasileira é uma tarefa do movimento negro. Não é. Vejam que não é. Não é, porque não é a cor da pele que define a defesa. Não é o seu lugar, talvez, na sociedade, que vai definir o seu lugar de classe, o seu lugar de fala. Aqui nós temos uma presença de todos nós aqui, que temos um lugar de fala que nós vamos a defesa de um Estado nacional, a defesa de um Estado livre e soberano. Então, esse homem vai passar. Nós vamos contribuir para que ele passe. Tomara que essa CPI produza resultados que minem a fonte de poder dele e que ele vai sair junto. E não vai sair simplesmente colocado para fora, mas vai sair também como cúmplice desse genocídio que o povo brasileiro experimenta. E assim como a fonte de poder dele, que é esse besta-fera, haverá de responder no tribunal internacional, ele também deverá ser convocado também, e talvez não possa nunca sair do Brasil, porque se sair, vai ser guardado também e condenado. É verdade, Eloy, é um absurdo, e a gente estava comentando antes que esse governo, ele coloca só raposas no galinheiro, né? Como o ministro do Meio Ambiente, que destrói o meio ambiente, e esse presidente da Fundação Palmares, e tantos outros, como a gente está vendo, que é o governo da necropolítica, o governo da destruição. Mas você falou aí no Sérgio, eu queria que o Tom contasse para a gente. O Tom conheceu muito, né, o pai do Sérgio Camargo, que é Oswaldo Camargo, que é um poeta, né, Tom? E conheceu o jovem Sérgio na casa do Oswaldo. Conta para a gente o que aconteceu ali. Não dá para entender. Como diria na minha época de moleque. Não bebeu. Como diria antigamente, que rabiola que me deixaram, né? Então, o Oswaldo Camargo é um grande jornalista e passou pelos grandes jornais aqui de São Paulo, poeta e grande prosador, biógrafo, e é um camarada democrático, socialista, acima de tudo, um homem do movimento negro desde os anos 40, 50, uma militância muito marcada, né, pelo resgate, pela denúncia sobre as desigualdades raciais no Brasil, enfim, sobre as injustiças, pela reparação, sobretudo, né, da população negra. E eu frequentei a casa do Oswaldo ali pelos anos 90, final dos anos 80 e 90, com um poeta... agora não me lembro o nome do poeta, é um poeta também paulistano, que faleceu ainda muito novo, e eu encontrava lá, quer dizer, toda a família, porque, né, a esposa do Oswaldo, né, ele tem mais um irmão, né, o Sérgio, né, tem mais um irmão, né, que é o Oswaldo Camargo Filho, e então a gente se encontrava ali, mas não havia um convívio. Nós conversávamos, mas eram coisas bastante. Oswaldo é um cara da comunicação, ele é jornalista, ele dirigiu e trabalhou em muitos jornais importantes, então não é uma pessoa assim, ignara, ele tem uma formação, ele sabe exatamente o que está fazendo, Assim, não vamos minimizar o inimigo, né, porque o inimigo é inteligente, tem foco e sabe aonde quer, a quem quer atingir e aonde quer chegar. Então, quer dizer, esse governo que está aí, a gente espera que tenha um fim breve, né? Espero que não chegue não se chegar a 2022, mas enfim, espero que tenha um fim breve.
consegue carrear pensamentos desse tipo, né? Então, você tem, quer dizer, desde um ministro da Economia que quer taxar livros, por exemplo, né, que é o Paulo Guedes, a um cara que poderia representar a força do movimento social negro, tanto masculino como feminino, e, na verdade, ele é contra tudo isso, ele não acredita nisso. As falas dele, desde o início do governo, quando ele foi interditado lá, né, tentaram não dar posse a ele, desde o início do governo, são falas contra toda a luta que vem se travando a respeito do movimento negro. Eu queria destacar, nessa questão da Fundação Palmares, eu acho que é muito importante, né, o Celso Furtado sempre foi um democrata, enfim, não cheguei a conhecê-lo, mas li livros do Celso Furtado, mas a gestão da Fundação Palmares era uma gestão, era um grito do movimento negro brasileiro. O Carlos Moras, ele foi uma das pessoas que trabalhou, inclusive, nessa questão do estatuto da Fundação Palmares, não só ele não foi escolhido o primeiro presidente à toa, porque ele era a voz dessa comunidade junto ao ministro. Então, quer dizer, essas coisas carrearam todas nesse sentido. E ela foi se constituindo, né? Tiveram excelentes presidentes na Fundação Palmares, não só na gestão do Eloy, mas Joel Rufino dos Santos, Zulu Araújo, o próprio Ubiratã Castro Araújo, que eu falei aqui. Mas, quer dizer, eram gestões que procuravam, primeiro, né, dimensionar a questão racial do Brasil, né? O Brasil não é uma democracia racial e nunca foi. Então, isso era um papel da Palmares. O outro era a questão da demarcação das terras quilombolas. Quer dizer, o presidente acabou de assinar um decreto aí, né, desapropriando terra quilombola. Então, quer dizer, esse movimento é contra 56% da população brasileira, que são negros e pardos no Brasil. Está claro isso, né? E aí, quer dizer, você coloca um camarada negro para fazer o trabalho sujo. Então, o Camargo é esse camarada fazendo o trabalho sujo, né, na Fundação Cultural Palmares. Quer dizer, ele só não acaba com a fundação porque é o ganha-pão dele, porque senão também acabaria com a fundação, né? É verdade. Como você diz aí, isso aí não é fruto de uma pessoa ignorante, que não tem cultura, não tem conhecimento. É um projeto, assim, parte desse projeto inteiro, né, que a gente vê nesse governo, esse projeto de acabar com o livro, acabar com a leitura, acabar com a cultura, acabar com as artes, para que as pessoas não sejam conscientes, para que elas não se formem, para que elas não se instruam, né, e para você ter um povo completamente ignorante, porque então faz parte, né, essa ação do Sérgio, segundo você, Tom, faz parte desse projeto maior de destruição da consciência, da resistência, né, e da politização e da cultura brasileira, né? A gente já volta a esse assunto, mas, ô Silvio, isso que o Tom falou antes, é incrível que realmente essas associações, essas instituições, né, literárias do livro, como ele mencionou, não tenham tomado assim uma posição em relação a isso. E você, né, que é esse nosso herói multifacetado do cinema, mas de tantas áreas, foi o primeiro que tomou essa iniciativa mais prática de saber aonde acolher, onde colocar esses livros para que eles não se percam. Mas antes de eu fazer uma pergunta para você, eu queria só voltar aqui para falar da Coalizão Negra por Direitos. Eles mandaram essa petição aqui, é uma articulação de 200 organizações, coletivos e entidades do movimento negro e antirracista. Foram eles que mandaram para a Justiça em São Paulo, se eu não me engano, para reverter essa situação aí dos livros. Mas, o Silvio,
Por que você acha, então, que não está havendo, a gente falou aqui de uma certa perplexidade, né, por parte da sociedade, mas por que não houve uma resposta mais forte dessas entidades ligadas ao livro e à literatura? Olha, a gente está meio perdido. Eu acho que, na verdade, nós estamos muito espalhados e muito diversificados. Então, a gente não sabe por onde começar. São tantas causas, tantas lutas, que fica difícil. Agora, eu queria dizer que nessa minha rápida movimentação, nessa curta movimentação, que é uma coisa de 4, 5 dias atrás, as pessoas estão se movimentando. Eu, nesse tempo, já falei com o Juca Ferreira, que está querendo organizar um ato, inclusive convidando o presidente Sarney, o Fernando Henrique, o Lula, e a Dilma, para fazerem um ato em defesa da Fundação Palmares. Lembrando que vocês contaram a história do Celso Furtado, foi no governo do Sarney. Então, ele deveria estar presente. Então, o Juca Ferreira está organizando isso. Já falei com o Antônio Carlos Sequim, da Academia Brasileira de Letras, que topa estar dentro. Aliás, ele foi parceiro da gente no movimento Vida Acima de Tudo. Já falei com o Cacá Diegues, que não só é da Academia Brasileira de Letras, como é um grande cineasta, e vem lá das Alagoas, terra do Quilombo dos Palmares. Ele fez filmes, ele fez Gangazumba, ele fez Quilombo, ele fez Chica da Silva. Então, ele é um cara muito enfronhado com essa questão da cultura negra. Aliás, eu queria concordar com a Eloy aqui e dizer que meu lugar de fala é o mundo. Eu não tenho espaço delimitado, eu não fico em quadradinho nenhum, eu falo o que eu quiser, aonde eu estiver, porque a boca me pertence. Entendeu? E a minha liberdade eu prezo muito. E aí, eu acho que existe essa articulação. Não haverá censor que consiga calar a voz da liberdade. Então é isso. Ninguém vai me calar, ninguém vai me calar. Não calou durante a ditadura, não vai ser agora. Não vai ser agora. Então, e eu queria dizer também que existem muitos movimentos se organizando. Você falou dessa coalizão negra. Existem bibliotecários negros que estão se organizando, e gente de todos os movimentos. Quer dizer, na verdade, o que a gente está criando é essa centralização desse movimento, para que isso daí dê um caldo de cultura e nos organize na proteção da Fundação Palmares. Mas existe. Eu queria dizer a vocês que as pessoas estão dispersas, mas não estão pensando na questão e estão querendo agir. Estão atentas. Então, é a questão de organização. Isso. Que bom. É a questão de organização. Eu acho que, eu não sei, esse movimento que a gente viu agora, as pessoas saindo às ruas já, e eu acho que cada vez isso vai aumentar mais. Isso mostra realmente que está havendo, finalmente, um movimento, uma tentativa de organização e um movimento de resistência mesmo a tudo isso que a gente está vendo, né? E é interessante, Eloy, que a gente está vendo isso acontecer na Fundação Palmares, né? Esse absurdo, esse cancelamento de pessoas, né? Importantes da história, da história brasileira, né? Não é só da história do movimento negro, da história brasileira, pessoas importantes, e a gente está vendo esse absurdo dentro de um contexto onde eu acho que o movimento antirracista e o movimento negro está mais articulado e está se fortalecendo, não só no Brasil, eu acho que, né, no mundo inteiro. A gente viu nos Estados Unidos também aquelas passeatas todas, e no Brasil a gente está vendo isso. Então, é uma contradição, né? A gente, dentro desse espaço onde as pessoas estão se colocando mais, onde o movimento negro está se fortalecendo, a gente vê essa destruição de uma fundação tão importante. Você acha
E você falou uma coisa, não sei se foi você ou se foi o Tom falar uma coisa interessante, ele só não acaba com a Fundação Palmares porque é o ganha-pão dele, né? É ali que ele está ganhando o salário dele, senão já tinha acabado, porque ele é um instrumento disso, ele foi colocado lá para isso. Mas você acha que esse movimento que está se fortalecendo pode dar uma freada nessa ânsia destrutiva aí do Sérgio Camargo, especificamente na Fundação? Regina, você falou uma coisa muito bacana, que foi essa manifestação extraordinária, maravilhosa nesse fim de semana. As manifestações anteriores, aí minha companheira e eu, minha esposa e eu, íamos aí falando, pô, aqui só tem gente da nossa idade, está ficando meio complicado. Aí tem que rejuvenescer. Essa semana a manifestação foi linda, porque talvez 3/4 da manifestação era de jovens, e de jovens com essas bandeiras todas, bandeiras antirracistas, bandeira pela democracia, bandeiras lindas, e a juventude feliz de estar ocupando as ruas. Aí eu imaginei assim, o besta fera lá do Planalto deve estar dizendo assim, olha, viu que a gente não podia vacinar esse povo? Agora estão indo para a rua. Com máscara de tudo, mas estão indo para a rua. Porque vacinados e com máscaras, observando normas de segurança, as ruas vão ser ocupadas. E aqui no Rio de Janeiro, e certamente no Brasil, o que nós temos visto cotidianamente um tanto de ofensas às vidas de jovens negros e negras nas favelas. Essa semana o jovem estava dentro de casa, numa operação policial que houve, os policiais negam o havido, mas o jovem foi alvejado na cabeça. Mais um. Dentro de casa, mais um. Então, o número de jovens assassinados, e sempre que há uma operação policial, parece intenso nas favelas. Parece que é uma forma de desacatar a decisão do STF que essa turma tem feito nessas ocasiões. E aí tem uma coisa que é muito curioso. Eu não sei se estaria vendo... Eu concordo com o Tom plenamente. O homem está lá, só não acaba com a Fundação Cultural Palmares plenamente, porque ele ali é o ganha-pão dele. Mas tem uma coisa que é curiosa. Ano passado, e nesse ano, e o tempo inteiro, e no ano anterior, desde a tentativa de impedir que ele tomasse posse, dada todas as suas declarações, um homem que diz que a escravidão foi boa para os negros brasileiros. Olha que esse homem não é uma pessoa razoável, normal. Mas tem uma coisa, em todos os instantes que acontece uma tensão em torno do governo Bolsonaro, ele faz algumas coisas. Eu não sei se eu tenho tentado coincidir alguns eventos, mas agora que a CPI começa a desmontar toda a farsa do que eles utilizaram, vem ele de novo construindo sempre uma coisa de distração, diversionista. Ele aparece com alguma coisa assim. E nessa hora e nessa hora tem uma coisa. Então, parece que um dos responsáveis, um dos mentores dele, lá na Fundação, é um ex-jornalista daquela revista Caros Amigos, que foi demitido, e parece que está lá e inspirou ele. Parece que era até um cara progressista, mas agora talvez está lá atrás do ganha-pão também, e está lá se prestando a um serviço torto e vil, ou talvez saiu dos armários de onde ele sempre teve, mas convivia conosco, e nós nunca soubemos como é que esse rapaz, agora esse homem era. Então, acho que tem isso tudo. E aí tem a Fundação Cultural Palmares, ela poderia estar agora fazendo ações concretas em defesa das comunidades quilombolas? Deveria. Deveria estar avançando com os programas de titulação junto ao INCRA, para titular as comunidades, e o INCRA tem essa competência, avançar ali para alocar recursos no orçamento, da União para titular as comunidades remanescentes de quilombo? Deveria. Deveria estar fazendo concursos literários, na medida que estão todos em casa e poderiam fazer concursos online de autores negros e negras, para poder melhorar até a biblioteca da Fundação Cultural Palmares, não melhorar, mas quer dizer, oferecer a produção de jovens negros e negras, produção literária. Fizemos muitos concursos literários em 2011, 2012. A Fundação Cultural Palmares poderia estar organizando, até mesmo articulando com os outros órgãos, os ministérios, algumas iniciativas no sentido de assistir os artistas negros e negras,
que também é o seu papel da fundação. Mas, infelizmente, esse homem cria toda uma espuma contra os negros e negras. E sempre que esse besta-fera... Olha, eu estou falando besta-fera, Silvio, só para concluir, tem uma história engraçada. Eu tive muita alegria de ter trabalhado próximo e ter sido amigo do Maurício Azedo, que foi presidente da ABI. E Maurício Azedo, quando conviveu lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entre nós assim, ele falava: esse vereador é um besta-fera, ele não conhece nada, é um energúmeno. O Maurício dizia alguma coisa assim, que Maurício já não está mais entre nós, mas ele era daquela época, isso faz mais de 30 anos. Então veja que esse homem vem de longe. Então, por fim, essa fonte de poder desse homem que está na Palmares está no Planalto. E a ocupação das ruas, como a Regina acentuou agora, que está pela juventude, está por todos nós. E no sábado tem mais, olha, vai avançar para a gente poder resistir. Porque é isso. E de negros e não negros. Porque o nosso lugar de fala é o mundo, é o Brasil, e não adianta, ele não vai ser censor de nada, nem de ninguém, e muito menos da cultura negra brasileira. Eu queria falar rapidinho, eu queria concordar. Fala, Silvio. Eu queria concordar com o Eloy. Eu acho que ele está colocando um problema concreto, e eu acho que é uma técnica, essa questão desse distracionismo. O próprio genocida faz isso. Quando a coisa está pegando mal, está ficando feia, ele fala uma bobagem. Eu recebi aqui já por... O meu jornal é o WhatsApp, eu estou recebendo coisas do mundo inteiro. E eu recebi uma briga agora do genocida com a imprensa, com uma jornalista que chamou ela de canalha e tirou a máscara na frente dela para mostrar que ele tem liberdade. Quer dizer, toda vez que você pega o genocida, eles criam uma técnica de despiste. Então, eles mudam o assunto para tirar o foco, mas isso é uma técnica. Os livros que eles estão anunciando, por exemplo, que eles estão se livrando, não são de autores negros e nem trata da questão negra. É Eric Hobsbawm e Nelson Werneck Sodré. Quer dizer, que não tem nada, não é uma questão temática específica. Ele está tentando se desfazer da literatura, da cultura, da história. Então, é uma técnica diversionista. Eu acho que a gente não pode cair na pilha dele, a gente tem que se organizar, defender a Fundação Palmares, e eu vou ser teimoso até o final, eu vou dizendo, a defesa da Fundação Palmares passa pela rearticulação do Ministério da Cultura. Tem que deixar de ser um purão no Ministério do Turismo para ser um ministério de verdade em defesa da cultura. Eu participo semanalmente de debate em defesa da Ancine, em defesa da Casa de Rui Barbosa, em defesa da Funarte. Toda semana eu estou brigando por uma causa ligada à cultura. Por que a gente não junta todo mundo? É a nossa necessidade, vamos juntos. Fundação Palmares é o mesmo combate de todas as outras entidades culturais brasileiras. Né? É isso. O Bloco da Cultura. O Bloco da Cultura. Bloco da Cultura. Bloco da Cultura, você tem toda a razão, é uma coisa só, porque é a nossa identidade, né? É a defesa da cultura e a defesa do povo brasileiro, a defesa do país, do Brasil como uma nação que é, né? O que estava sendo, né? E está se tentando destruir. Mas eu esqueci de falar uma coisa, desculpa ter te cortado. Fala, imagina. Mas o que foi dito das manifestações de sábado, que foram lindíssimas, é uma coisa que está acontecendo em que o povo é protagonista. Essa semana, Brasília foi ocupada pelos povos originários. Os indígenas ocuparam Brasília, e tem manifestações lindas. Eu estou terminando um filme agora, A Bolsa a Vida, que eu estou terminando com essa simbiose de culturas. Eu ouvi indígenas, ouvi o Almir Suruí, ouvi o Krenak,
Ailton Krenak, ouvi a Márcia Mura, lá de Rondônia, e eu estou trabalhando essa questão. E agora peguei um discurso da Sônia Guajajara no Senado, maravilhoso, encarando uma senadora e falando da importância da demarcação das terras indígenas. Eu ouvi a Givânia, que é uma liderança nacional da coordenação dos movimentos quilombolas, que eu conheci há 25 anos atrás, quando eu filmei em Conceição das Crioulas, e ela era uma professora lá, e agora ela é da coordenação nacional. Então, ao ouvir um líder, Maurício Soca, da Rocinha, eu acho que está acontecendo coisa no Brasil inteiro. O Brasil está se mobilizando. Participei ontem de um encontro do acampamento 1º de maio. Eles ocuparam o terreno da Petrobras, é uma coisa maravilhosa. Então, existe um outro lado dessa história que nos pertence e a luta não parou e não vai parar. Nós vamos ganhar essa parada. Vamos juntos. Vamos sim. Vamos ganhar essa parada, Silvio. E a gente te agradece muitíssimo também por esse trabalho, esse filme fundamental aí que você está fazendo e toda o seu entusiasmo e luta e de todos nós também. Eu queria te perguntar, Tom, isso, dentro disso que o Silvio falou, né? Temos todos que estar juntos, todos da cultura, todos humanistas, todos a favor de um Brasil justo, menos desigual, enfim, o que você acha que a gente pode fazer nesse momento dentro desse universo da literatura e do movimento negro em relação especificamente à Fundação Palmares, mas também em relação a gente se unir nessa luta que é de todos, né, o Bloco da Cultura que o Silvio estava falando aí. Como é que é a sua visão? Como é que as coisas estão? Como é que elas podem caminhar? Bom, eu penso que o movimento negro ele não está morto. Ele está com articulações de todos os portes. Eu acho que a rede social, a internet, de alguma maneira, ela possibilitou uma organização que a gente não tinha no passado. Nós estávamos falando aí sobre as manifestações, quer dizer, pela primeira vez, todos os estados da federação, mais o Distrito Federal, fizeram manifestações contra o governo Bolsonaro. Né? Então, quer dizer, uma massa aqui no Rio, no Rio de Janeiro, até o Chico Buarque apareceu lá na Presidente Vargas, né? Fazendo o seu protesto. Acho que foi muito bonito isso. Encontrei com ele lá, estava legal. Então, quer dizer, o que se coloca como a gente quer esse país. Então, eu acho que cada um que é liderança, que tem protagonismo na rede social, com centenas de milhares de seguidores, você está denunciando realmente os fatos que vêm acontecendo na República. Esses fatos da República não são fatos republicanos. Né? Eu quero lembrar que há pouco tempo nós tivemos aí um acordo histórico do Carrefour de Porto Alegre com relação à morte do Beto Freitas, né? Onde o Carrefour negociou 130 milhões, né? Com a intervenção aí da Educafro, de advogados e tudo mais, em ações de bolsa de estudos, enfim, treinamento, capacitação da população negra. A Fundação Palmares não estava nesse bojo das organizações do Ministério Público Federal, enfim, né? negociando algo desse tipo. Né? Falou agora da morte desse jovem dentro de casa. Né? Semana passada foi a Catherine. A Catherine Romeu, que morreu alvejada por um tiro de fuzil. Né? Outro dia foi a chacina de Jacarezinho. Né? Então, assim, esses fatos não deixam dúvida de que esse Brasil que está aí, esse governo que está aí, não representa o Brasil. Né? E aí, por não representar o Brasil, que a gente tem que lutar contra a corrente dele. E quando o Temer fala, vamos recriar o Ministério
da cultura. Até no ano passado, o Bolsonaro fez uma movimentação dessa, né? Jogou isso no ventilador sobre a criação do Ministério da Cultura. Mas você vê, a Lei Rouanet está engavetada. Não se aprova nenhum projeto, não sai nada da Lei Rouanet. A que fim levou a Ancine, por exemplo, que é a área específica do tender? Então, assim, nós temos uma clareza do seguinte: primeiro, né, criminalizar tudo que possa vir da esquerda, como comunista, como esquerdista, como lulista, enfim. Tudo tem que Até ser progressista, né? Tudo tem que ser criminalizado. Esse é o primeiro ponto. Depois, o seguinte, quer dizer, essa cultura não serve para esse governo. Então, ele quer dizimar essa cultura, ele quer acabar com ela, né? E aí, você tem, no país, uma representação grande de uma população negra que está aí totalmente flagelada, né, com relação à pandemia, com relação ao desemprego, com relação à questão da escolaridade, quer dizer, o acesso a bens materiais, por exemplo. Então, não há voz numa representação, como seria a Fundação Palmares, para falar em nome dessas populações. Então, não espera-se muito disso. O que esperamos é o seguinte: temos que continuar mobilizados. Nessas passeatas, eu acho que é uma voz importante, que a gente demonstre a nossa cara para mostrar a indignação da população negra com relação ao que está acontecendo, denunciar nas redes sociais, fazer o que a Benedita fez lá na Câmara, né? Marcou lá uma audiência, o Sérgio Camargo não foi, ainda falou mal pela imprensa, em si. Mas acho que tem que marcar esse território nosso e defender aqueles que não podem ser defendidos. Então, nosso papel como intelectuais, né, é defender, independente de cor, viu, Silvio, Regina? Independente disso. Mas, como progressistas, nós temos que defender aqueles que não podem ser defendidos. Trazer para a arena a nossa indignação, porque é a indignação de uma população muito grande que, nessa hora, ainda não almoçou porque não tem comida, né? São 29 milhões de famílias no Brasil que voltaram a cozinhar a lenha porque o gás de cozinha está impraticável. Das 17 capitais pesquisadas, 11, a cesta básica está acima de R$ 560. Em 11. Então, isso atinge quem? O homem e a mulher negra, sem dúvida nenhuma. Quem morre mais na pandemia? O homem e a mulher negra, de alguma maneira. Quem são os mais vitimados pela violência policial? O jovem negro. Nós tivemos aí o caso aí do menino do Leblon, há pouco tempo. Agora ele está sendo investigado, a polícia tomou a bicicleta dele, porque ele tem um recibo da bicicleta, ele não tem a nota fiscal da bicicleta. Agora ele está sendo investigado para saber qual é a origem da bicicleta dele, enquanto o menino branco está solto, com dezenas de passagens na polícia, exatamente por roubo de bicicleta. Então, flagrado. As imagens registram ele furtando a bicicleta. Não, é um absurdo e é isso que você está dizendo, porque se ele fosse quantas pessoas não compram bicicletas pela internet, ninguém dá nota fiscal na internet, todo mundo sabe disso, é realmente uma perseguição, a gente sabe disso. E eu acho que a gente também tem que levantar a voz para defender essas pessoas que acabam não tendo defesa diante da polícia, da perseguição. Eu estou falando o seguinte: eu escrevi agora há pouco tempo um artigo para a Folha sobre a morte da Kathleen, né, e falando sobre isso. Há uma justificativa muito grande, Regina, Eloy e Silvio, em defesa da polícia. Mas a polícia não verte nenhuma lágrima, não pede desculpas à família de uma Kathleen, de um jovem desse. Não há essa sensibilidade. Então, buscar sensibilidade num camarada como o Sérgio Camargo é perder tempo. Eu me lembro daquele deputado, o mais votado da última eleição de 2018, negro, que fica lá, né, na sombra do presidente da República, fazendo, às vezes, de segurança, fazendo, às vezes, de bobo da corte, com as camisas da rainha da Inglaterra, enfim. Então, assim... Fazendo figuração ali, né? Esse governo que está aí, ele demonstra um escárnio
completo contra a população brasileira. Eles não estão aí para a pandemia, né? Não estão aí para a questão dos direitos humanos, não estão aí para a questão do gênero, não estão para a questão do negro. Está aí a questão da floresta amazônica, com o Ricardo Salles fazendo o que faz. Ou seja, está faltando pulso forte do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que por menos embargou a nomeação do Lula lá no governo Dilma. Isso embargou isso, né? Então, acho que é um pouco por aí que eu queria falar. É isso, Tom. Nossa, a gente já chegou aqui ao final da nossa conversa, achei super produtiva essa conversa, muito importante. O que todos vocês disseram aqui, a gente relembrar também da Fundação desde os tempos que ela foi criada e foi atuante, e que agora corre esse risco aí de ficar só na casca, né? Então, queria agradecer muito a cada um de vocês, Eloy, Silvio, Tom, por ter participado aqui dessa conversa que esclareceu muita coisa para muita gente e que não deixa de ser uma conversa de resistência também. Não é isso? Aqui no Estação Sabiá é bom de chegar, é bom de conversar, e tendo companhias assim, aí a gente fica o oxigênio para a cultura, o oxigênio para a nossa esperança, e que precisamos imaginar na unidade que nós precisaremos construir para o ano que vem, porque esses homens não estão derrotados ainda. Nossa força será a nossa união, a nossa unidade, que tem que ser construída para poder derrotar essa turma que está acabando com a cultura, acabando com o Brasil e impondo muitos sacrifícios a toda a nação. É isso com aí. arte, ciência e paciência mudaremos o mundo. É isso aí. Eu diria com o Mário Quintana, eles passarão e eu passarei. Passarinho. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente aqui. Isso foi uma gravação, a gente não estava ao vivo para poder conciliar os horários, mas vocês vão continuar aí, com certeza, botando aí os comentários. Até a próxima, gente. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Tchau. Tchau.